Olá, boa tarde, tudo bem? Olha, junho é o mês de prevenção a queimaduras e o SC Acontece vai trazer daqui a pouquinho dicas de ações bem simples que você pode fazer aí dentro da sua casa e evitar esse tipo de acidente. O governo federal zera impostos do combustível e o preço do litro já começou a baixar, uma redução em torno de 50 centavos e que, dependendo de uma decisão do governo do estado, pode chegar a R$1. Daqui a pouquinho todos os detalhes para você, tá? Guarda Municipal de Florianópolis começa a fase de teste de uma viatura elétrica. Tem ainda a previsão do tempo para todo o estado e muito mais. Seja muito bem-vindo. Está começando o SC Acontece ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Olha, junho é o mês de prevenção a queimaduras e por isso o SC Acontece de hoje aproveita para começar essa terça-feira trazendo medidas preventivas para evitar esse tipo de acidente. Só para vocês terem uma ideia, só no Brasil 1 milhão de pessoas se queimam todos os anos, sendo que 44% delas são crianças. Na emergência do Hospital Infantil, o pequeno Lucas aguarda atendimento para trocar o curativo das queimaduras nas mãos e nas pernas. Eu tenho dodói. E por que você tem dodói? Queimou a mão? Queimou a mão. Lucas é autista e super agitado. Se queimou em casa, num rápido descuido dos pais. No sábado, a partir das 6 horas da tarde, a gente foi fazer uma fritura lá com queijo empanado com Doritos. Acabou que ele abriu a tampa do fogão e essa tampa voltou com pressão e acabou virando óleo nas mãos dele, na parte da perna aqui. A gente botou ele debaixo do chuveiro para amenizar a dor e levamos ele correndo para a UPA, embarcamos no carro e fomos para a UPA. Daí no atendimento da UPA falaram para a gente retornar domingo aqui para o infantil. Devido a ele ser autista, ele não consegue expressar igual a gente expressa as dores. Aparentemente ele não reclama. Só que machucou bastante, assim, ficou bem machucado. A atitude dos pais foi correta, como recomenda o médico especialista. Em casa é muito simples. É água corrente, temperatura ambiente, não é água quente, não é água fria, certo? Para tirar esse agente que causou a queimadura do local, enrolar num pano limpo, lençol, o que estiver limpo em casa e trazer para o primeiro atendimento onde ela estiver mais próximo de saúde. É um posto de saúde mais próximo da sua casa. O Hospital Infantil Joana de Guzmão de Florianópolis é referência na ala de queimados para criança. Aqui na emergência são realizados em média 20 atendimentos ambulatoriais por semana, mais de 100 internações por ano. O Hospital Infantil é o que tem, digamos, a unidade de internação de queimados. Então, em alguns critérios de queimaduras maiores, a criança tem que ficar internada. E nossa unidade é a única do estado que recebe esse tipo de criança. A especialidade do hospital, né, por ser um pediátrico e sempre se desenvolveu o tratamento de queimaduras aqui. O critério base de internação nas queimaduras de segundo grau são as crianças que se queimaram com mais de 10% da superfície corporal queimada. Então esse tem critério de internação. Se ela tem uma queimadura já mais grave, que a gente chama de terceiro grau, essa queimadura acima de 5%, ela já tem que ser internada, né? E outros pontos que são específicos são quando a criança queima rosto, a face, as mãos, o períneo. Nesses casos, nós internamos mesmo que não tenha essa superfície corporal tão grande queimada, porque são áreas muito específicas, perigosas, de sequelas para o futuro. Então a gente faz a internação também para tratar elas. Mais de 1 milhão de pessoas se queimam todos os anos no Brasil. As queimaduras atingem todas as faixas etárias, mas o que chama a atenção é que 44% das vítimas são crianças. A maior parte dos acidentes acontece em casa. Por isso, evitar contato com fogo, cuidado com fios elétricos, evitar manipular álcool perto dos objetos inflamáveis ou do fogo, manter as crianças longe de objetos quentes e cuidar para que cabos e alças de panelas fiquem sempre para dentro do fogão são cuidados simples, mas que podem evitar acidentes. O ideal é que quando estiver fazendo fritura ou algo do tipo, preste bastante atenção às crianças em volta, que o meu, pelo fato de ser autista, ele é imprevisível, assim, ele toma atitudes que a gente nem espera. Olha, uma boa notícia para os motoristas é que a gasolina já está mais barata e, olha, pode ficar ainda mais. Isso porque o governo federal zerou os impostos dos combustíveis e o preço do litro já teve uma redução em torno aí de 50 centavos. Vou conversar ao vivo agora com a Grazi Ubiali para trazer mais informações para a gente, porque, Grazi, parece que pode diminuir ainda mais
pessoal tá comemorando, né? Porque a gente só fala de aumento, de aumento, de aumento. Agora a gente tá falando de uma redução em torno de 50 centavos e pode ser ainda maior. Conta pra gente esses detalhes, Grazi. Boa tarde, lindona. Boa tarde, Karen. Boa tarde a todos. É verdade, pode ser ainda maior e aí vai depender do governo estadual aqui de Santa Catarina. Por quê? O governo federal zerou os impostos, como você disse, e aí vem uma cadeia, não é mesmo? O combustível sai de uma distribuidora, ele passa por uma revenda, enfim, tem todo um circuito para ele chegar até a gente sentir de fato no bolso. E aqui na bomba, a redução desse valor, né? Por isso a gente vai conversar então com o economista, o Pablo Bittencourt, que vai ajudar a gente a entender todo esse círculo que é necessário para que a gente hoje tenha aí uma redução já significativa, cerca de 50 centavos. Mas para chegar até aqui, tem toda uma estratégia, não é mesmo? Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Grazi. Boa tarde aos telespectadores. Bom, de fato, o preço do combustível, o preço final que a gente vê na bomba, ele é derivado de um conjunto de etapas, né, de cadeia de produção. O preço do imposto, ele inserido aqui sobre esse preço, dá mais ou menos 35% do valor total. Então, além disso, você tem a Petrobras, né, que responde por 40% desse preço, tem as revendas e distribuição mais 15% desse preço. Além disso, tem o álcool anidro, que é inserido na gasolina, que dá os outros 15%. Então, essa redução, a zeragem, né, do imposto federal, gerou 10% de queda do preço do imposto, né? 10% de queda de imposto, o que dá 60 centavos na bomba, mais ou menos. Se agora a redução do ICMS ocorrer de fato, que a previsão é de que do PLP 18 ele cair de 25 para 17, a gente deve assistir uma queda adicional de outros 53 até 55 centavos. Bom, inclusive sobre isso, o governo do estado está aí, né, alertando, porque aqui em Santa Catarina a gente tem o ICMS da gasolina a 25%, o ICMS do diesel a 12%, e aí que está a pegada, né? Se de fato o governo baixar para 17%, a gente vai ter então essa redução ainda maior. É justamente aí que a gente queria chegar, viu, Pablo? Perfeito. A redução ela é sobre gasolina, né? Sobre diesel. O diesel em Santa Catarina já é 12%, ele é inferior ao nível mínimo colocado pelo PLP 18. Então o que deve acontecer é essa queda no preço da gasolina, né? Em torno de 53 centavos. Isso, com certeza, para reduzir o ICMS, pode gerar impactos, inclusive, para o governo estadual, para a administração mesmo, porque vai diminuir lá na arrecadação. Sem dúvida. O ICMS sobre combustíveis é uma fonte importante da arrecadação estadual. O PLP 18 limita a 17% não apenas a gasolina, mas também álcool anidro, também comunicações de energia elétrica. Então isso deve gerar um impacto na arrecadação de mais ou menos 3,5 bilhões de reais em um ano. Como a gente já está na metade do ano, a medida vai até dezembro, isso deve dar em torno de 1,8 ou 1,9 bilhões de reais a menos para os cofres públicos. Bom, de qualquer modo, o que a gente espera, claro, Karen e a todos que nos acompanham, é que o governo do estado, sim, acate então a essa redução do ICMS. Inclusive, a gente conversou aí com a assessoria do governador e o governador esteve em Lages participando de um evento onde ele falou sobre esse assunto e a gente vai trazer as informações para vocês. Temos uma medida provisória que já está pronta desde o início da semana para fazer esse movimento. A gente está aguardando essas audiências que estão acontecendo com o CONFAS, com os secretários de Fazenda e também com os procuradores gerais dos 26 estados e do Distrito Federal. Mas logo após isso fique sedimentado, é um movimento que nós devemos fazer para reduzir para 17%. E, a bem da verdade, Santa Catarina já reduz o ICMS, porque nós congelamos o ICMS o ano passado, desde outubro do ano passado. Então, no diesel, que era 12%, nós já estamos praticando uma média de 8% sobre o valor venal. Então, ele não é mais 12%, sim 8%. E a gasolina, nós já estamos praticando em torno de 18%, 19%, porque nós congelamos esse valor. Apesar de termos congelado, o preço dos combustíveis não parou. O preço de tabela, quando congelamos o ano passado, por exemplo, no diesel era R$ 4,62.
e hoje está beirando superando R$ 7 em alguns postos. A gente percebe que não foi o congelamento do ICMS que evitou a subida do preço dos combustíveis, e sim a dolarização, enfim, a prática de preços do mercado internacional, do barril de petróleo, que é a política exercida hoje pela Petrobras, que fez com que esses preços continuassem subindo. Muito bom. Com toda essa explicação que a gente espera, né? Também tudo que o Pablo, economista, nos explicou é que em breve o governo tem então essa redução para 17% e quem sabe a gente consiga abastecer aí por mais ou menos R$1 e pouquinho a menos do que a gente vem pagando pelo valor aí do litro do combustível, né, Karen? É um sonho isso, Graça. Virou um sonho já para o consumidor. Obrigada, Tarindoda. Até mais. Obrigada pelas informações. Olha, o Ministério Público Estadual vai investigar a falta de leitos de UTI neonatal e pediátrico no Hospital Regional de São José, na região da Grande Florianópolis. Representações que chegaram até a 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de São José apontaram para a lotação máxima de leitos com pacientes sem condição de alta, alocação de recém-nascidos e outras crianças que precisavam de UTI em setores sem equipe, sobrecarga de equipe de trabalho também. Foram encaminhados ofícios à direção do hospital e à Secretaria Estadual de Saúde para o fornecimento de informações sobre os problemas apontados. O prazo para a resposta é de 10 dias úteis. A Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, foi incluída em uma série de cortes orçamentárias anunciadas pelo Ministério da Economia. A gente vai conversar agora com o Fernando Richards, que é secretário de Planejamento e Orçamento da UFSC. Aliás, eu já tinha conversado com o Fernando um tempo atrás, quando foi anunciado o bloqueio, né, Fernando? Boa tarde, bem-vindo a SC Acontece. Foi um bloqueio de 25 milhões. Isso mesmo. Do orçamento da UFSC. E que agora foi concretizado, de fato, um corte definitivo de parte desse bloqueio. Começou com 6 milhões e... Isso, dos 25 milhões que haviam sido inicialmente bloqueados, houve agora no início do mês de junho um corte definitivo de 6,2 milhões e agora na última sexta-feira mais 6 milhões e 300 foram cortados definitivamente do nosso orçamento, o que totaliza então um corte definitivo de 12,6 milhões aproximadamente, ou seja, recursos que já estavam dentro do orçamento da universidade, que já eram escassos, porque já está tendo uma redução ao longo do tempo e que agora se concretizaram numa perda definitiva para o ano de 2022. Agora, só para o nosso telespectador ele entender melhor o que representa esses 12 milhões, só para a gente ter uma ideia, assim, o que se paga com 12 milhões dentro do orçamento da UFSC? Se paga basicamente o volume suficiente de conta de energia, por exemplo, de um ano inteiro dentro da universidade. Então, são valores que nós dependemos para pagar as contas de energia, de água, manter o restaurante universitário em funcionamento, as bolsas de estágio, bolsas de assistência estudantil, contratos de vigilância, contratos de limpeza, todos utilizam essa mesma fonte de recurso, que é o recurso de custeio da universidade. E esse 12 milhões, 12,6, ele representa 10% do nosso orçamento do ano inteiro. E quando o corte acontece na metade do ano, o impacto é ainda maior, pois nós já tínhamos um orçamento controlado, coordenado para fechar o ano dentro da regularidade, sem sobrar e nem faltar, e no meio do ano tem um corte desses 12,6 milhões que vai exigir, então, da nossa gestão ajustes nos nossos contratos. Mas vão ter que dar uma rebolada para conseguir fazer essa conta fechar, porque é bem o que tu falou, como está na metade do ano, com certeza alguns serviços, alguns cortes vão ter que acontecer para que a conta feche no final do ano novamente. Mas como a gente já está no meio do ano, alguns serviços já foram contratados, algumas bolsas já foram efetivadas e, entre outras coisas, que a Universidade Federal se comprometeu e vai ter que honrar agora nesses outros 6 meses que faltam para a gente fechar 2022. Por onde começar para fazer essa conta fechar? Exatamente, é uma situação realmente difícil. De imediato, com o primeiro oficial de corte, já houve uma redução de alguns contratos terceirizados. Aqueles que estavam em fase final e que estavam em fase de renovação já foram adequados a um novo patamar. Lembrando que esse novo patamar é em função do orçamento, mas ele não atende às exigências operacionais da universidade. Então, contratos de vigilância, contratos de limpeza e manutenção, eles estão em patamares muito inferiores ao que, de fato, a universidade demanda e exige.
É só circular em torno do campus que a gente já consegue perceber que a manutenção ela não está de forma adequada, está tudo um pouco de forma precária, mas é de fato uma questão orçamentária. E agora, com esse novo anúncio desse corte que aconteceu na última sexta-feira, nós já nos reunimos inclusive, hoje à tarde tem uma reunião do órgão máximo, lá que é o Conselho Universitário, para discutir alguns encaminhamentos em relação a esse corte que houve, porque, de fato, agora vai atingir mais a fundo ainda as questões mais estruturantes da universidade, como é assistência estudantil, restaurantes e tudo mais. Né? É um corte que veio de cima e que vai gerar cortes dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Qual é a solução? É que volte isso ou tem alguma coisa que a própria... sei lá, universidades não, empresas, enfim, iniciativa privada, de repente, pode tentar ajudar de alguma maneira? A primeira grande ação que tem se mobilizado é em âmbito nacional, junto ao Congresso, porque o Congresso Nacional tem condições de fazer um crédito suplementar para recompor esse orçamento. Então, tem uma mobilização nacional para isso, não só da UFSC, mas de todas as universidades, porque foi um movimento generalizado. E a outra, de fato, é tentar parcerias público-privadas, algo nesse sentido, para poder atender as nossas demandas que nesse momento não existem condições orçamentárias de serem atendidas. Né? A UFSC pode sim ter arrecadação própria em algumas fontes e é isso que talvez seja uma solução, entre outras que estão sendo estudadas nesse momento, para o quanto antes já poderem ser implementadas e já reduzir ou minimizar esse impacto que com certeza vai ser significativo. Porque né? é uma coisa que precisa acontecer para ontem, não dá para esperar muito tempo, né? Exatamente. Quanto mais a gente espera, mais vai passando o tempo e no final do ano o impacto pode ser ainda pior. Né? Com certeza. Fernando, muito obrigado. Fernando Richards. É Richards ou Richard? Como é que fala? Richards. Fernando Richards, secretário de Planejamento e Orçamento da UFSC. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço a oportunidade de sempre estarmos aqui trazendo um assunto tão importante, né, para toda a nossa sociedade. E estaremos sempre esperando por vocês e de portas abertas. Volte sempre que quiser. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Deixa eu levantar agora que eu quero falar com você sobre um outro assunto. Você sabia que você não precisa mudar aí a sua rotina para cuidar da sua saúde? Pois é. Para facilitar a sua vida, é só chamar o atendimento móvel do Santa Luzia para fazer seus exames e vacinas onde você estiver. Assim você não precisa pegar trânsito, você pode aproveitar mais tempo, café da manhã com a família, não se atrasa para o trabalho e ainda tem todo o conforto e comodidade para ser atendido aonde você estiver. Com o serviço de atendimento móvel do Santa Luzia, você conta com mais conforto e também praticidade para manter a sua saúde em dia. E o mais importante, você vai poder ficar mais tempo com quem você gosta. Demais, né? Agende agora mesmo seus exames e vacinas. Tenha mais tempo para fazer o que você gosta, com quem você gosta e não deixar de cuidar da sua saúde. Com o atendimento móvel do Santa Luzia, você realiza os seus exames e vacinas onde você estiver. Mas como, Karen? É só chamar. O telefone tá na tela aí para você, é o 48 3952 4200 3952 3952 4200, né, produção? É isso? 3952 4200. É isso, anotou? Beleza, então vamos em frente. Eu vou fazer um intervalo, mas é coisa bem rápida, então não sai daí. Até já.